Fico feliz de ver o aluno me trazer uma questão do volume 3. Tu imagina, né? A organização para o cara poder estar voltando lá e estar deixando toda a matéria do ano à tona aí na mente. Claro que o nosso super vem para tentar resgatar isso, mas o ideal é que vocês já por conta própria peguem as apostilas anteriores e deem atenção àquilo que mais incomodou vocês. 04, um item apenas, volume 3, página 31, questão 22 da UFSC. Cosseno de 3x é igual a raiz de 3 sobre 2. Entre 0 e 2π, ou seja, né, x pertencente a esse intervalo, tem 4 raízes para essa coisa aí. Tem 4 raízes. Vamos observar o círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico, para o cosseno está dando positivo, ou é o primeiro ou é o terceiro quadrante. Raiz de 3 sobre 2, na tabela me vem um ângulo de 30 graus. Concordam? Para dar raiz de 3 sobre 2, né? O ângulo de 30 graus, ou para quem já está pensando em radiano, π sobre 6. Só que além desse π sobre 6, tem esse outro ângulo aqui, né? Que também gera o mesmo cosseno, né? Que tem a mesma projeção, né? Certo? Se isso aqui é 12π sobre 6, né? 2π, 12π sobre 6, menos π sobre 6, 11π sobre 6. Se eu fosse pensar na primeira volta, ou seja, se fosse assim, né? Cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, na primeira volta eu ia pensar só nas duas raízes, né? π sobre 6 e 11π sobre 6. Só que nesse caso, eu percebo que o 3x é que vai ser igual a π sobre 6, ou 11π sobre 6, né? Mas aí eu vou fazer assim, ó, para ficar bonito. Eu não vou só usar esse primeiro ângulo. Eu vou usar a expressão geral dos arcos côncavos. Mais 2kπ. Ou então, o 3x tem que ser igual, que é aquele ângulo, né? Tem que ser igual a 11π sobre 6 mais 2kπ, onde k pertencente aos inteiros. Certo? Agora, então, assim eu vou poder escrever todos os ângulos do mundo que solucionam, são os infinitos, né? Vamos passar o 3 dividindo. X vai ficar igual a π sobre 18 mais 2π sobre 3 vezes k. Certo? Essa aqui é a expressão que representa as infinitas possíveis respostas para o x. Fazendo aqui também, nós encontramos as outras, os amiguinhos dele. 11π sobre 18 mais 2π sobre 3 vezes k. Só que ele diz que esse x tem que estar entre... Olha, a gente pode procurar qual é o maior valor de k que ainda é possível resolver, né? Qual é o maior valor de k? Porque cada k vai representar uma solução, tu concorda comigo? K igual a 0, eu tenho duas soluções, aliás, né? K igual a 1, eu tenho mais um par de soluções, certo? Mas também, para a gente não precisar ficar sofrendo dano, a gente pode pensar assim, k igual a 0, as soluções seriam π, x igual a 18, né? Certo? E x igual a 11π sobre 18, certo? Com k igual, já tem duas, com k igual a 1, ficaria π sobre 18 mais 2π sobre 3, certo? Eu vou multiplicar por 6 em cima e embaixo. Vai dar 12π sobre 18, certo? Só para a gente poder somar as frações. E vai dar 13π sobre 18, é uma outra solução possível. 13π sobre 18. E se eu usar k igual a 1 ali também, né? Certo? Vai ficar, faz vezes 6 em cima e embaixo, 11π sobre 18 mais 12π sobre 18, 23π sobre 18. A gente pode ir até quanto mesmo? Até 2π, ou seja, 36π sobre 18 a gente pode ir, né? Concorda comigo? 36π sobre 18. 36 é o dobro de 18.
Então está dentro da solução ainda, né? Já temos as 4 que ele disse. Se eu botar K igual a 2 aqui e estourar, tá certo. Vamos botar K igual a 2. Vai dar 4π sobre 3. Concordas? 4π sobre 3. Eu vou multiplicar por quanto em cima e embaixo? Vai ficar 24π sobre 18 mais π sobre 18. 25π sobre 18. Mais uma solução dentro do intervalo. Tornou falsa. Certo? Já ficou falsa em função de ter achado a 5ª solução. Pois não. K não é o número de voltas. Como é que é? K não é o número de voltas. K é o número de voltas. Se for 2, aí passa de uma volta que é intervalo 0 de esquina. Quem é que está? Aí é que está. Então temos que ler a questão de novo. Então eu posso não ter lido direito. Se ele falar que aquele intervalo é o intervalo do ângulo todo, tu tem razão e eu errei. Se ele estiver falando do x, é outra história. Número de raiz da equação. Deixa eu ver. Esse aqui é um detalhe importante. Tem toda a razão que o amigo está falando. O número de raízes da equação tal compreendida entre 0 e 2π. Não, ó, as raízes é que têm que estar compreendidas entre 0 e 2π. Certo? Então eu posso usar o meu círculo trigonométrico dando quantas voltas for. Se a raiz estiver naquele valor, parabéns pela tua colocação, garoto. A colocação foi muito astuta. Às vezes é justamente essa a pegadinha da questão, tá? Certo? Muito interessante. Então eram as raízes que tinham que respeitar aquele intervalo. E aí as raízes que eu fui encontrando, ó, todas elas estavam naquele intervalo, inclusive essa, certo? Dando a 5ª raiz pelo menos. É até possível que tenha mais uma, né? Daria de conferir. E se fosse Certo? o que o João falou, daí seria... Pois é, se fosse o que o João está falando, a gente teria que pensar, se estivesse falando só desse ângulo, quer dizer que esse ângulo, aí só teria aquelas 2 soluções, certo? Porque esse cara poderia ser ou π sobre 6, ou 11π sobre 6, o ângulo todo, certo? Mas o comum é a gente limitar o x, e não esse ângulo todo. Tudo bem, bonita questãozinha. Bola, vamos para a próxima. Bonita questão, né? Não, né, galera? Importante falar, bonito item, né? Era um item do somatório.